Nos próximos capítulos da novela, uma desconfiança de Salma vai colocá-la diante de uma descoberta que pode mudar completamente os planos de Virgínia, Sebastião e Carrapato. Determinada a entender o que está acontecendo, ela seguirá um caminho perigoso e acabará encontrando pistas que jamais imaginou. Tudo começa quando Salma vê o suposto padre caminhando pelas ruas da cidade. Imediatamente, uma lembrança vem à sua mente. Ela se recorda da visita inesperada que aquele homem fez ao ateliê de Lúcia. Na ocasião, seus comentários estranhos deixaram todas as moças desconfortáveis. Até mesmo Graça e Dora reagiram assustadas, fazendo o sinal da cruz diante das palavras perturbadoras dele. Pensativa, Salma sente que as peças não se encaixam. Tem alguma coisa errada com esse padre, e eu não vou descansar enquanto não descobrir o que é. Movida pela desconfiança, ela decide segui-lo discretamente. O homem continua andando até chegar à igreja. Antes de entrar, ainda reclama de alguns fiéis que cruzam seu caminho. Salma observa tudo à distância. Quando ele desaparece pela porta principal, ela reúne coragem e entra logo atrás. Padre, espere um instante. Ao ouvir a voz dela, Carrapato se vira bruscamente. Por um segundo, o nervosismo toma conta de seu rosto. Está falando comigo? Claro. O senhor é o padre, não é? A pergunta faz Carrapato engolir em seco. Ele lança um olhar rápido para a própria batina antes de responder. Evidente que sou. O que deseja? A reação estranha só aumenta as suspeitas de Salma. Eu queria conversar um pouco. Já contei ao senhor sobre a minha situação, sobre meu casamento com Fuad. Carrapato permanece em silêncio por alguns instantes. Salma continua. Eu só queria saber se estou tomando a decisão certa. O senhor lembra por que aceitei esse casamento, não lembra? O falso padre a encara demoradamente. Seus olhos percorrem Salma de cima a baixo antes que um sorriso estranho apareça em seu rosto. Claro que lembro, minha filha. Mas antes preciso saber se você realmente está preparada para se casar. Salma franze a testa. Como assim? Sem responder diretamente, Carrapato aponta para uma porta ao lado. Vamos conversar na sacristia. Lá teremos mais privacidade. Um arrepio percorre o corpo de Salma. Algo naquela situação a deixa profundamente inquieta. Mesmo hesitante, ela segue em direção à porta. Ao passar pelo homem, porém, percebe um cheiro forte e desagradável. Aquilo a faz estranhar ainda mais toda a situação. Quando entra na sacristia, a sensação piora. O ambiente tem exatamente o mesmo odor estranho. Salma observa o local em silêncio. Seu coração dispara. A cada segundo, ela tem mais certeza de que existe algum segredo escondido ali. Carrapato entra logo depois. Não ligue para a bagunça. Vamos nos concentrar na nossa conversa. Salma mal consegue prestar atenção em suas palavras. Sua intuição grita que alguma coisa está muito errada. Nesse momento, a porta se abre inesperadamente. Belmira entra carregando um prato de comida. Ao ver Salma ali, ela empalidece imediatamente. O choque em seu rosto é impossível de esconder. Sem perder tempo, Belmira entrega o prato para Carrapato e corre até a amiga. Segurando seu braço com firmeza, ela conduz para fora da sacristia. Salma acompanha os passos apressados da amiga enquanto escuta os resmungos irritados de Carrapato ficando cada vez mais distantes. Já do lado de fora da igreja, ela para de repente. O que foi isso? Por que você ficou tão assustada? Belmira olha para todos os lados. Seu nervosismo é evidente, como se tivesse medo de estar sendo observada. Ainda confusa, Salma insiste. O padre Viriato não é seu tio? O que está acontecendo? Belmira interrompe a amiga imediatamente. Fique longe dele. A voz dela treme. Ele não está passando por um bom momento. Salma percebe que a explicação não faz sentido. Você está escondendo alguma coisa de mim. Belmira respira fundo. Seus olhos se enchem de aflição. Por favor, apenas me escute. Ela segura as mãos da amiga com força. Não se aproxime dele. E aconteça o que acontecer, nunca entre naquela sacristia novamente. Tomada pela inquietação, Salma percebe que existe um segredo muito maior por trás daquela história. Enquanto isso, Belmira continua desesperada, tentando proteger a amiga de algo que ainda não tem coragem de revelar. Eu não posso revelar mais nada. Mas, por favor, acredite em mim. Com a voz trêmula, Belmira se afasta rapidamente. Salma permanece imóvel por alguns segundos. Quanto mais pensa na reação da amiga,
mas sente que existe algo muito grave escondido por trás daquela história. Ao longo do dia, ela tenta se concentrar no trabalho. Mas é inútil. As palavras de Belmira continuam ecoando em sua cabeça. O falso padre. A sacristia. O medo estampado no rosto da amiga. Tudo parece ligado de alguma forma. Buscando afastar aqueles pensamentos, Salma decide sair para caminhar. Ela segue sem destino pelas ruas da cidade. No entanto, quando percebe onde está, se surpreende. Sem nem notar, seus passos a levaram novamente para perto da igreja. Ela solta um suspiro. Nesse instante, algo chama sua atenção. Virgínia e Sebastião caminham apressados em direção aos fundos do local. Salma estreita o olhar. O que esses dois estão fazendo aqui? A desconfiança cresce imediatamente. Ela observa melhor. Não é ali que fica a sacristia? Sem pensar duas vezes, começa a segui-los discretamente. Mantendo distância, ela toma cuidado para não ser vista. Pouco depois, os dois param. E não estão sozinhos. O suposto padre surge diante deles. Ao presenciar a cena, Salma sente o coração acelerar. Algo definitivamente está errado. Ela se aproxima mais um pouco, escondendo-se atrás de uma parede. Então escuta uma frase que a deixa completamente sem reação. Virgínia sorri de forma debochada. Eu fico impressionada como todo mundo acredita nessa fantasia. Sebastião ri baixinho. Virgínia continua. Ninguém imagina quem você realmente é. E muito menos o estrago que vai causar no ateliê de Lúcia durante o desfile. As palavras atingem Salma como um choque. Ela leva a mão à boca para impedir que um grito escape. Seu corpo inteiro se arrepia. A sensação de perigo toma conta dela. Antes que alguém possa percebê-la ali, ela começa a recuar. Passo após passo. Respiração acelerada. Pernas tremendo. Quando finalmente alcança a esquina, dispara correndo pelas ruas da cidade. Seu único pensamento é encontrar Lúcia. Ao chegar ao ateliê, entra sem sequer recuperar o fôlego. Amiga, eu preciso falar com você agora. Ao notar o estado de nervosismo dela, Lúcia imediatamente percebe que algo sério aconteceu. Sem fazer perguntas naquele momento, a conduz até o escritório. Em seguida, entrega um copo de água. Calma. Respira primeiro. Salma tenta se recompor. Depois de alguns instantes, começa a falar. Desde que aquele padre apareceu aqui, eu fiquei desconfiada. Lúcia cruza os braços. Para falar a verdade, todo mundo estranhou aquele homem. Ela faz um gesto divertido. Será que ele anda exagerando na bebida? Mas Salma balança a cabeça. Não é isso. Sua expressão fica ainda mais séria. É muito pior. Então ela relata tudo. O encontro na igreja. O comportamento estranho do falso padre. O desespero de Belmira. E principalmente o que acabou de ouvir entre Virgínia, Sebastião e o homem vestido de sacerdote. A cada nova palavra, o semblante de Lúcia muda. A indignação toma conta dela. Espera um pouco. Ela se levanta da cadeira. Você está dizendo que Virgínia está trabalhando junto com esse sujeito para me prejudicar? Foi exatamente isso que eu ouvi. Lúcia passa as mãos pelos cabelos. Isso não faz sentido. Eu também não queria acreditar. Salma abaixa a cabeça. Mas aquele homem não parece ser quem diz que é. Ela respira fundo antes de completar. Acho que estamos diante de alguém muito mais perigoso do que imaginávamos. A revolta cresce dentro de Lúcia. Chega. Ela se dirige à porta. Eu vou resolver isso agora. Salma se assusta. Resolver como? Mas Lúcia já está saindo. Sem dar qualquer explicação. Tomada pelo receio, Salma corre atrás dela. Porém não consegue alcançá-la a tempo. Minutos depois, Lúcia chega à frente da igreja. Ali encontra o padre Viriato. Sem conter a própria raiva, ela o confronta diante de todos. Que história é essa de estar se unindo a Virgínia para me prejudicar? O sacerdote fica visivelmente surpreso. Como assim? Ele dá um passo à frente. Do que você está falando? Não tente fingir inocência. Lúcia mantém o tom firme. Eu sei que existe alguma coisa acontecendo. Ao perceber que várias pessoas começam a observar a discussão, Viriato demonstra preocupação. Lúcia, por favor. Ele baixa a voz. Não vamos falar sobre isso aqui. Então onde? Vamos entrar na igreja. Pouco distante dali, Salma acompanha tudo com crescente aflição. A cada segundo, mais curiosos se aproximam para assistir à confusão.
Ela leva as mãos à cabeça. A situação está saindo do controle. De repente, alguém segura seu braço. Assustada, ela se vira. É Belmira. E desta vez a mulher parece ainda mais apavorada. Seu olhar transmite puro desespero. Antes que Salma consiga fazer qualquer pergunta, Belmira coloca algo em sua mão. Uma fotografia. Em seguida, desaparece rapidamente entre as pessoas. Salma fica parada, sem entender. Ao fundo, os gritos de Lúcia e as vozes da multidão continuam ecoando. Com o coração disparado, ela finalmente abaixa os olhos para observar a fotografia. E se surpreende ao reconhecer a imagem de Viriato usando uma roupa de cangaceiro. Com as mãos trêmulas, Salma vira a fotografia. Seu olhar percorre a parte de trás da imagem. Então ela encontra uma frase escrita às pressas. Valdevino, irmão gêmeo de Viriato, conhecido como Carrapato. Por alguns segundos, ela simplesmente fica sem reação. O ar parece desaparecer de seus pulmões. Aquela informação desperta uma lembrança imediata. Salma se recorda dos alertas sobre um homem perigoso que estava sendo procurado por Belarmino. Um sujeito capaz de causar problemas por onde passava. Um homem que inspirava medo até mesmo em quem o conhecia de perto. Seu coração dispara. As peças finalmente começam a se encaixar. O falso padre. O nervosismo de Belmira. As reuniões secretas com Virgínia e Sebastião. Tudo fazia sentido. Sentindo a cabeça girar, ela corre até Lúcia. Precisamos sair daqui agora. Ainda tomada pela raiva, Lúcia tenta continuar a discussão. Espera. Eu ainda não terminei de falar com ele. Não. Salma segura seu braço. Vem comigo. Você entendeu tudo errado. A firmeza na voz da amiga faz Lúcia hesitar. Ela respira fundo. Pela primeira vez, percebe a quantidade de pessoas observando a cena. Os cochichos. Os olhares curiosos. Os julgamentos silenciosos. Seu rosto fica vermelho de vergonha. Ao encarar Viriato mais uma vez, ela nota a expressão confusa e preocupada do sacerdote. A culpa começa a surgir. Sem dizer mais nada, ela acompanha Salma para longe dali. Enquanto isso, Viriato permanece imóvel diante da igreja. Aos poucos, uma suspeita surge em sua mente. Virgínia. Carrapato. A falsa identidade. Tudo parece conectado. Seu semblante endurece. Então é isso. Ele fecha os punhos. Em seguida, encara a multidão. Acabou o espetáculo. Sua voz ecoa pela praça. Cada um para sua casa. Não há mais nada para ver. Os curiosos começam a se dispersar. Sem perder tempo, Viriato entra na igreja decidido a encontrar o irmão e exigir explicações. Já no ateliê, Salma finalmente mostra a fotografia para Lúcia. A reação é imediata. Meu Deus! Ela leva a mão à boca. Eu não acredito que tratei o padre daquela maneira. A vergonha toma conta dela. Mas Salma tenta tranquilizá-la. Se Carrapato realmente é irmão dele, Viriato vai entender sua reação. Ela observa novamente a fotografia. Agora eu também entendo o medo de Belmira. Talvez ela estivesse tentando proteger alguém da própria família. Talvez estivesse tentando evitar uma tragédia. Lúcia concorda com um leve movimento de cabeça. Porém logo volta a pensar no que realmente importa. Isso não muda uma coisa. Ela para diante da janela. Virgínia está preparando alguma armação. E nós precisamos impedir. Salma observa a amiga caminhar de um lado para o outro. Claramente, ela já está formulando um plano. Você me disse que o alvo dela é o ateliê. Lúcia continua refletindo em voz alta. E se ela quer destruir tudo sem levantar suspeitas, o momento perfeito é durante o desfile. Salma cruza os braços. O que você pretende fazer? Lúcia finalmente para. Um brilho determinado surge em seu olhar. Nada de correr atrás deles. Nada de avisos. Nada de confrontos. Desta vez, vamos deixar que eles venham até nós. Salma fica intrigada. Como assim? Um sorriso discreto aparece no rosto de Lúcia. Se Carrapato pretende invadir o ateliê, ele vai encontrar exatamente o que merece. A curiosidade de Salma aumenta. E qual é o plano? Lúcia segura a mão da amiga. Primeiro, precisamos fazer algumas compras. Compras, penas e uma ratoeira. A resposta deixa Salma completamente confusa. Mas ao perceber a confiança da amiga, ela acaba sorrindo. Pela primeira vez,
sente que Virgínia pode acabar caindo na própria armadilha. No dia seguinte, o Grêmio Recreativo fica lotado. Pessoas de toda a cidade chegam para acompanhar o desfile. O ambiente é tomado pela expectativa. Virgínia aparece deslumbrante. Ela atravessa o salão com a cabeça erguida. Cumprimenta convidados. Recebe elogios. Sorri como se fosse a estrela absoluta do evento. Por fora, demonstra segurança. Mas algo a incomoda. Quando seus olhos encontram os de Lúcia, um arrepio percorre seu corpo. A expressão da rival está diferente. Mais tranquila. Mais confiante. Como se soubesse de alguma coisa. Pouco depois, Sebastião a chama para um canto reservado. Recebi uma informação preocupante. Virgínia imediatamente perde o sorriso. Que informação? Lúcia discutiu com Viriato ontem. E, pelo que eu vi, seu nome apareceu na conversa. A vilã empalidece. Será que ela descobriu alguma coisa? Sebastião dá de ombros. Não faço ideia. Mas vou admitir uma coisa. Ele baixa a voz. O jeito que ela olhou para mim foi suficiente para me deixar inquieto. Virgínia tenta recuperar a confiança. Não importa. Ela ergue o queixo. Lúcia não tem nenhuma prova contra mim. E muito menos contra você. Seu sorriso retorna. Hoje eu vou desfilar, vou receber aplausos e vou assistir de camarote quando tudo acontecer. Momentos depois, Lúcia e Teresa sobem ao palco. As duas agradecem a presença dos convidados e dão início ao evento. Os aplausos tomam conta do salão. Então o desfile começa oficialmente. Salma é a primeira modelo a surgir. Elegante e segura, ela percorre a passarela enquanto o público vibra. Sem que ninguém imagine, porém, outra história acontece longe dali. Nas ruas silenciosas da cidade, Carrapato segue em direção ao ateliê. Convencido de que tudo está correndo conforme o planejado, ele sorri sozinho. Poucos minutos depois, chega ao local. Ao tocar a fechadura, porém, leva um susto. Ai! Ele afasta a mão rapidamente. O metal está extremamente quente. Intrigado, aproxima o rosto da porta. Pelo vidro, percebe uma vela posicionada próxima à fechadura. Carrapato começa a rir. Um riso debochado. Então esse é o sistema de segurança da Lúcia. Balançando a cabeça com desprezo, ele continua observando o interior do ateliê. Ela realmente não faz ideia de quem está enfrentando. Convencido de que nada poderá detê-lo, Carrapato envolve a mão com o casaco e força a fechadura. Poucos segundos depois, consegue abrir a porta. Um sorriso de vitória surge em seu rosto. Mas a satisfação dura muito pouco. Assim que dá os primeiros passos dentro do ateliê, um estalo ecoa pelo ambiente. Ai! O grito atravessa o silêncio da noite. Carrapato salta para trás imediatamente. Desequilibrado, quase cai no chão. Ao olhar para os pés, percebe uma ratoeira presa à sua bota. Seu rosto se contorce de raiva. Mas que inferno é esse? Furioso, arranca a armadilha e a arremessa para longe. Respirando pesado, volta a entrar. Desta vez, decidido a terminar o serviço de qualquer maneira. Ele avança pelo local, observando tudo ao redor. Então percebe uma corda pendurada. Sem pensar muito, acredita ter encontrado o interruptor improvisado da iluminação. Pelo menos alguma coisa útil. Carrapato puxa a corda. No instante seguinte, se arrepende. Um balde despenca diretamente sobre sua cabeça. Não! Uma substância escura, espessa e pegajosa escorre por seus cabelos, rosto e roupas. O líquido gruda em cada parte do seu corpo. Carrapato fecha os olhos, tomado pela revolta. A humilhação começa a se tornar insuportável. Sem controle, ele passa a derrubar objetos pelo caminho. Mesas, caixas, tecidos, tudo o que encontra pela frente. Mas o caos só piora. Ao esbarrar em um móvel, um grande cesto tombado no alto vira completamente. Centenas de penas voam pelo ambiente. Em poucos segundos, caem sobre sua cabeça, sobre seus ombros, sobre suas roupas cobertas pela substância pegajosa. As penas aderem imediatamente ao líquido. Carrapato tenta se limpar. Sacode os braços. Esfrega o rosto. Arranca algumas penas. Mas quanto mais tenta, mais ridículo fica. Logo está completamente coberto, parecendo uma criatura saída de um pesadelo cômico. Tomado pela fúria, ele solta um berro. Chega!
Sua voz ecoa pelo ateliê. Eu não mereço passar por isso. Enquanto Carrapato enfrenta sua sequência de armadilhas, o desfile segue normalmente no Grêmio Recreativo. A cada nova entrada na passarela, os aplausos aumentam. Os vestidos criados por Lúcia e Teresa encantam o público. O clima é de celebração, orgulho, admiração. Chega então o momento mais aguardado da noite. Virgínia surge preparada para encerrar o desfile. Ela atravessa a passarela exibindo confiança absoluta. Os elogios alimentam ainda mais sua vaidade. Naquele instante, acredita que tudo está acontecendo exatamente como planejou. Mas a realidade está prestes a ser bem diferente. De repente, um estrondo interrompe o evento. A porta principal se abre violentamente. O barulho faz todos se virarem ao mesmo tempo. O silêncio toma conta do salão. Ninguém entende o que está vendo. Um homem coberto por penas aparece na entrada. Algumas pessoas arregalam os olhos. Outras levam a mão à boca. O que é aquilo? É uma fantasia? Parece uma galinha gigante. As risadas começam a surgir. No meio da confusão, alguém reconhece o rosto escondido sob as penas. Padre Viriato. O comentário provoca ainda mais espanto. Tomado pela indignação, Carrapato avança alguns passos. Eu não sou o padre. Sua voz ecoa pelo salão. Eu sou o irmão dele. Um murmúrio atravessa a plateia. As pessoas trocam olhares incrédulos. Carrapato, completamente fora de si, continua falando. Fui contratado por aquela infeliz para destruir o ateliê. Ele aponta diretamente para Virgínia. E, depois de tudo que passei, quero receber muito mais dinheiro. O mundo parece parar para Virgínia. O sangue desaparece de seu rosto. Ela permanece imóvel no centro da passarela, sem conseguir negar, sem conseguir reagir, sem conseguir fugir. Ao redor, dezenas de olhares recaem sobre ela, cheios de choque, decepção, indignação. Diógenes fica sem palavras. Marta leva as mãos ao rosto. Os dois mal conseguem acreditar no que acabaram de ouvir. A verdade veio à tona diante de todos. Lúcia e Salma então surgem carregando baldes. As duas caminham lentamente até a passarela. Virgínia percebe o que está acontecendo. Mas já é tarde demais. Lúcia para diante dela. Seu olhar transmite firmeza. Agora que todos descobriram quem você realmente é. Ela ergue o balde. Nada mais justo do que ficar parecida com o homem que contratou. Antes que Virgínia consiga responder, o conteúdo é despejado sobre ela. O mesmo líquido escuro e pegajoso cobre suas roupas elegantes. Os convidados soltam exclamações de surpresa. Virgínia fecha os olhos, completamente humilhada. No mesmo instante, Salma entra em ação. Com um sorriso satisfeito, espalha inúmeras penas cor-de-rosa sobre a rival. As penas grudam imediatamente. A cena se torna impossível de ignorar. O silêncio dura apenas alguns segundos. Logo depois, o salão inteiro explode em gargalhadas. Virgínia sente o rosto queimar de vergonha. O evento que deveria coroar sua vitória acaba se transformando em seu maior vexame público. O desfile continua marcado pela revelação que expôs Carrapato e destruiu a máscara de Virgínia diante de toda a cidade. Gostou do plano criado por Lúcia para desmascarar Carrapato e Virgínia? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de clicar no botão de gostei para continuar acompanhando mais resumos e novidades da novela.